Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Plínio Rocha e a partir de agora daremos início à nossa jornada da aprovação no concurso dos Correios, especificamente com o Código de Ética e Integridade. Um assunto muito importante que com certeza fará toda a diferença na sua prova. Vamos nessa. Minha gente, olha só que interessante. E aí, o que é que eu preciso, por favor, que vocês compreendam já nessa abordagem inicial? Que no caso dos Correios, nós temos aí uma empresa pública federal. Pode anotar aí, por favor. No caso dos Correios, nós temos, olha só, uma empresa pública federal. Professor Plínio, quando o senhor fala, até anotar aqui para vocês, quando o senhor fala, que eu tenho aqui, no caso dos Correios, uma empresa pública federal ou empresa pública da União, qual é o significado, galera? Significa que os Correios, essa empresa pública, ela faz parte da administração pública indireta da União. Então, minha gente, lembrem disso, por favor. No caso dos Correios, eu tenho aí o que? Uma entidade integrante da administração pública indireta da União. E aí, essa abordagem, esse conhecimento inicial é importante por quê? Porque nós iremos estudar diversos pontos referentes as questões éticas, as questões dos princípios, e aí você deverá saber que aqui você, na condição de futura empregada dos Correios, deverá obediência a diversos princípios da administração pública. Perfeito? Então vamos lá. E aí, turma, seguindo essa lógica, já logo no seu início, de forma correta, de forma coerente, o Código de Ética estabelece justamente o que? As suas finalidades, ou seja, os seus objetivos, ou seja, turma, a serventia desse Código de Ética. Vamos lá? Então, minha gente, eu peço, por favor, que vocês destaquem o seguinte, olha só, primeira finalidade, prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de quê? De seus objetivos organizacionais. Observem que aqui o Código de Ética, ele nos apresenta, olha só, ele tem o quê? Um viés preventivo. Como assim, professor? E por que isso é importante? Porque nós iremos estudar, nesse contexto do Código de Ética, também algumas sanções, também algumas punições. Porém, saibam, por favor, que a ideia inicial envolve especificamente uma questão que é uma questão preventiva. Evitar que condutas indevidas sejam praticadas. Perfeito? E aí, além dessa questão preventiva, também a consecução dos seus objetivos organizacionais. Até porque, galera, a ideia é a seguinte, a partir do momento que eu, mantenho uma conduta ética, a partir do momento que eu, empregado dos Correios, mantenho uma conduta ética, consequentemente, eu estou contribuindo para que essa empresa pública alcance os seus objetivos organizacionais. Perfeito? Professor, temos mais? Com certeza, vamos lá, minha gente. E aí, o que é que acontece? Eu tenho aqui também como finalidade a promoção da disseminação da identidade corporativa, leia-se, a partir do Código de Ética, eu consigo o quê? Identificar, consigo, pessoal, indicar a identidade dos Correios e também orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo, atenção, minha gente, com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre as sanções consequentes do seu descumprimento. Galera, o que acontece? Acontece o seguinte, olha só, aqui eu vou pedir, por favor, que você destaque, olha só, essa aplicação em todas as relações. Então, o Código de Ética, ele é aplicado, minha gente, em todas as relações que nós temos no âmbito dos Correios. Muito em breve você irá compreender o alcance e a importância dessa expressão, perfeito? E, conforme eu já tinha adiantado para vocês, além da questão preventiva, além dessa disseminação de questões éticas, ok? Em todas as relações, aqui o Código de Ética estabelece também as sanções aplicáveis àqueles que, eventualmente, se alguém eventualmente descumprir algum dispositivo desse código. Tá certo, turma? Todos esses pontos aqui que o professor Plínio destacou para vocês, eu vou pedir, por favor, que você destaque no seu material, faça a sua anotação para você gabaritar essa prova. Professor, é para fazer uma boa prova? Não, é para fazer uma excelente prova, beleza? Vamos lá, turma. Em seguida, o que é que nós temos? Nós temos uma questão fundamental.
Aqui, galera, aqui, abordagem praticamente certa na sua prova envolve justamente o que? A abrangência do Código de Ética. Leia-se. Quem deve, galera, obediência. Olha só, quem deve obediência ao Código de Ética. Quem deve cumprir esse Código de Ética. E aí, em um primeiro momento, eu chamo a atenção de vocês, desde já, que, não é, pode ser que você imagine que esse Código de Ética ele é aplicável tão somente aos empregados e empregadas dos Correios. Mas cuidado, porque essa abrangência é muito maior. Vamos lá, turma. Atenção, hein, minha gente. O Código de Ética de observância por membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal. Então, lá na sua prova, se eventualmente a banca examinadora ela afirmar que o fulaninho, ele é integrante do Conselho de Administração, ou então do Conselho Fiscal dos Correios, e a banca perguntar, galera, especificamente, se esse integrante, ele é obrigado a cumprir o código, com certeza. Além disso, diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados. Galera, antes de seguir, a aluno vai corretamente e me pergunta, professor Plínio, eu sou obrigado a saber a composição do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da diretoria executiva? Não. Por quê? Porque no nosso edital, minha gente, no nosso edital não consta o Estatuto Social dos Correios, mas tão somente o Código de Ética, tá certo? Então, para fins de prova, IBFC somente poderá exigir de você, não é? Somente poderá questionar nesse sentido se os integrantes desses conselhos, da diretoria executiva, por exemplo, devem ou não devem atendimento ao Código de Ética. Resposta o quê? Resposta positiva, beleza? Só que além dos integrantes desses conselhos e da diretoria executiva, também, olha só, turma, empregados. Professor, como assim os empregados? Você, com fé em Deus, aprovada no concurso público dos Correios, será o quê? Será empregado público, empregada pública dos Correios. E aí, turma, você, logicamente, deverá sim cumprir o que está no código. Além disso, servidores e empregados, atenção, minha gente, cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas. Professor, como assim? Vamos lá, galera, destrinchar aqui essa legislação. Turma, é o seguinte, no caso, apareceu na sua prova, esse termo aqui, ó, minha gente, esse termo, seção, colocar aqui, ó, apareceu na sua prova. O termo seção, imagine o seguinte, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, ó, galera, olha o Macedo e o professor Plínio, eu tenho aqui os Correios, e eu tenho aqui, por exemplo, o Ministério das Comunicações. O que acontece? Pode ser que um servidor do Ministério das Comunicações, ele seja cedido aos Correios e vice-versa. Turma, lembra desse esquema da aprovação na sua prova. Independente se, eu fui cedido para os Correios, ou se eu sou empregado dos Correios e fui cedido para outra estrutura da administração pública, eu devo obediência ao Código de Ética. Beleza, galera? Show de bola? Porque no caso da seção, lembrem, por favor, é algum agente público, aqui no nosso caso, que é oriundo de outra estrutura da administração pública e justamente o que é cedido para os Correios e vice-versa, ou vice-versa. Tranquilo, galera? Então, cedidos também devem essa obediência. Justamente, turma, além disso, estagiários, se você eventualmente se deparar com um estagiário lá dos Correios, lá no âmbito da sua atividade profissional, saiba, esse estagiário, ele deve sim o quê? Deve sim obediência. Prestadores de serviços, agentes delegados e a questão da prova. Quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de seus órgãos, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Galera, olha só a abrangência. Observe só, por favor, o alcance, turma, desse Código de Ética. Até mesmo quem mantém vínculo com os Correios através de um contrato, ou através de alguma ação social, ou através de algum programa de voluntariado. Atenção, minha gente, até mesmo essas pessoas
devem obediência ao código de ética. Professor, me dê um exemplo massa? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma ONG, uma organização não governamental. E aí a minha ONG, pessoal, que desenvolve, por exemplo, um projeto social, recebe recursos dos Correios. Nós temos lá uma parceria com os Correios. Nesse caso específico, minha gente, nessa situação específica, nessa relação, nessa parceria, eu tenho que respeitar, tenho que obedecer o que está aqui nessa legislação. Tranquilo, galera? Beleza? Na prova, IBFC irá colocar uma abrangência, diríamos assim, muito restrita. A tendência é que a banca examinadora ela coloque que esse código de ética ele é aplicado de forma mais restrita, negativo. Observem aqui a lista, a enorme lista, na verdade, de pessoas que devem o quê? Que devem obediência ao código de ética. Beleza? Professor Plínio, massa, e formalmente falando, quando é que eu tomo ciência do código de ética e, consequentemente, inicio o que é a sua aplicação? Olha só, turma, no ato de posse ou da assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe, olha só, você irá o que? Assumir o compromisso solene de cumprimento do código. Professor, mas vamos lá. Ilustre aí para a gente uma situação específica. Eu tenho certeza que você que está aí agora nos assistindo, nos dando esse prazer, galera, nessa manhã, tarde, noite ou madrugada, já está pensando o seguinte, professor, eu já imagino o dia que eu irei lá assinar o contrato de trabalho com os Correios e irei o que? Iniciar justamente as minhas atividades. Eu tenho certeza que você está pensando nisso. Resultado, imagina aí, turma, lá quando você for assinar o seu contrato de trabalho, estabelecer lá o seu vínculo com os Correios, o que é que acontece, turma? Pode ter certeza, hein? Você deverá ter ciência e prestar o compromisso de fiel cumprimento ao código de ética. Beleza, galera? Show de bola? Massa? Então, lembrem e guardem, por favor, com muito carinho, com muita atenção, o que está aqui no artigo 2º, que trata especificamente de que, minha gente, dá abrangência. Beleza? Então, vamos lá. Galera, ainda não acabou. Como assim, professor? Ainda, olha só, não acabou. O que que acontece? Nós temos o seguinte, eu falei para vocês no início que eu precisava, querido aluno, querida aluna, que você soubesse justamente que Correios, empresa pública da União, empresa pública federal, vinculada à União, integrante da administração pública indireta da União. Lembram disso, galera? Beleza? Show de bola? E aí, turma, o que que acontece? Os Correios, para que a empresa, ela, adquira bens, contrate serviços, qual é a regra? Realizar o que, minha gente? Licitação. Olha só que interessante. Licitação. Para que, vou repetir, turma, olha só, aqui eu tenho nos Correios, para que os Correios, eles adquiram bens e contratem serviços, realização de licitação. E aí, o vencedor dessa licitação irá o que? Firmar o contrato administrativo. Galera, nesse contrato administrativo a ser celebrado com os Correios, deverá constar cláusula, atenção turma, por meio da qual, olha só que diz o código, os representantes legais e os empregados terceirizados, olha só turma, das empresas prestadoras de serviços, assumam a obrigação de que, turma? De cumprir o que está no código. Então, necessariamente, obrigatoriamente, o que é que acontece, galera? Olha só que massa. Em um contrato de licitação, em um contrato administrativo decorrente de quê? De uma licitação, em uma das cláusulas, nós teremos lá o quê? Especificamente, essa obrigação de que um particular e uma empresa terceirizada, ela o quê? Ela preste, justamente ela assuma esse compromisso de observar o que está no código de ética. Beleza? Show de bola? Professor, tudo bem. Eu tenho lá um prestador de serviços e esse prestador de serviços, ele firmou um contrato e eu terei empregados dessa empresa privada exercendo atividades lá nos Correios. Show de bola? Qual é o compromisso justamente dos empregados, dos profissionais dos Correios? Galera, atenção, hein?
É compromisso dos profissionais dos Correios. Olha só, galera. Olha aqui o verbo orientar os prestadores de serviços. E não somente eles, mas também os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica, direito público ou direito privado, para observância do Código de Ética. Eita, que isso aqui, turma, tá com aquela carinha, aquele cheirinho de prova, né, turma? Aqui é um dever meu, como empregado ou empregada dos Correios, por exemplo, como profissional dos Correios. Justamente o que, minha gente, é essa orientação acerca do cumprimento do código para os prestadores de serviços, clientes ou qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Galera, vamos imaginar a seguinte situação. Você está lá como atendente comercial da agência dos Correios, por exemplo, e aí chega lá uma pessoa física dizendo, eu quero, tá certo, que a minha correspondência, entre aspas, ela passe na frente das demais, porque eu quero que essa correspondência, ela chegue, não é, ao seu destino antes das demais correspondências. Ou seja, eu, pessoa física, quero um privilégio, quero que você, atendente comercial, me conceda esse privilégio indevidamente, né? Porque isso não está o quê? Não é um princípio da administração pública. Muito pelo contrário. No âmbito da administração pública, nós temos o quê? A questão da impessoalidade. Qual é o seu papel? Qual é o seu dever? Justamente o quê? Orientar essa pessoa, informar, indicar que aquela conduta, ela não é admitida. Perfeito, turma? Show de bola? Aqui o destaque fica. Pessoa física ou jurídica, direito público ou de direito o quê, minha gente? Ou de direito privado. Beleza, galera? Show de bola? Massa. E aí, turma, o que é que acontece? Além da questão, né, de diversos princípios da administração pública, o que é que nós temos? O Código de Ética. Dentro do Código de Ética, eu tenho que, atenção, minha gente, os agentes que estão aqui. Como assim, professor? Os agentes que estão aqui? Aqueles agentes que são obrigados à observância do Código de Ética. Toda aquela galera que nós estudamos, toda aquela galera que nós listamos, todos eles devem também, olha a expressão, professor Plínio, devem também obediência, turma, às normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Pública, o que, minha gente, federal. Galera, aqui, turma, aqui é o seguinte, olha só, cuidado, porque aqui o Código de Ética Profissional que nós temos é do Poder Executivo Federal. Professor, eventualmente, o que é que BFC poderá fazer? Poderá tirar, inverter e colocar Poder Executivo Estadual, Municipal, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Resultado, daí a importância de você, olha só, estar aqui no nosso curso. E não apenas ficar o quê? Decorando legislação, mas sim entendendo. Como assim, professor? Olha só, o fato de você saber que, no caso dos Correios, nós temos o quê? Empresa pública federal, ser uma empresa pública federal vinculada à União, se porventura a banca aqui, na maldade, ao invés de colocar algo na esfera federal, ela colocar algo na esfera estadual ou municipal, você já elimina o item. E, consequentemente, se ela também inverter aqui, colocar, eventualmente, Poder Legislativo ou Poder Judiciário, você também já elimina. Tem que aparecer o quê? Olha só, o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal e também do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que couber. Beleza, minha gente? Então, confie no professor Plínio. Não é uma legislação difícil, muito pelo contrário. Olha só, quem dera se toda a legislação específica tivesse o que? Essa dinâmica que a legislação dos Correios tem. Ok? É uma legislação atualizada, nós estamos aqui diante de uma norma alterada, aperfeiçoada em 2021, galera, tá certo? E aí, de fácil leitura, tá certo? De fácil compreensão. Professor, mas eu comecei já para concurso público agora. Nunca estudei essa parte de direito na minha vida. Acalma seu coração, nós estamos aqui justamente para isso, indicando esses principais pontos, envolvendo o que, minha gente? Envolvendo, não é, justamente a legislação. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Qual é a orientação, professor Plínio?
justamente e principalmente nesse momento inicial. Olha só, você assista todas as aulas, galera. Todas as aulas. Leia a legislação na íntegra. Obviamente, a legislação que turma atualizada. Olha só, minha gente, a legislação atualizada. E aí, galera, o que acontece? Vá destacando, vá compreendendo esses termos principais que o professor Plínio aqui destacou para vocês nesse nosso primeiro contato com a legislação, tá certo? Eu garanto uma coisa para você, fazendo isso, não tem erro. Então, minha gente, o que foi que nós trabalhamos especificamente nesse bloco? Trabalhamos o que? A questão, a posição dos Correios no âmbito da administração pública federal. Trabalhamos as finalidades do Código de Ética. Trabalhamos o que, minha gente? A sua abrangência. 2 pontos fundamentais na nossa prova. Show de bola? Forte abraço a todos e a todas e até a próxima.